paz do Senhor, a mais doce e amada paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje começando o ensino bíblico, onde eu vou falar do Velho Testamento. Como meu esposo já havia dito, nós começamos hoje um estudo do Novo e do Velho Testamento. Eu vou aguardar o pessoal entrar no Facebook, porque estamos ao vivo, né? E eu vou pedir desculpas já por eu estar com duas câmeras, daí às vezes eu olho para baixo, às vezes eu olho para cima. Mas nosso estudo bíblico é bem intenso, bem intensivo. Eu quero relatar, né, o que esse livro maravilhoso tem para nos contar. Sei que muitas pessoas já conhecem a Bíblia. Acredito que 99% das pessoas já conhecem a Bíblia, mas às vezes conhecem de um modo diferente, né? De só tê-la ela ali em cima do armário, do balcão, e não conhece a Bíblia conforme ela deve ser conhecida, né? Paz e graça às pessoas que estão entrando, a doce e amada paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Quero desejar a todos uma bela noite, onde Deus vai agir e vai colocar uma sementinha no coração de vocês sobre o que é a Bíblia, sobre por que temos a Bíblia, né, em nossas vidas. A Bíblia é o livro dos livros, pois é, a Bíblia ela é o livro dos livros, sendo um livro reverenciado, né? É um livro de respeito, é um livro referenciado. Nenhum livro da história da humanidade jamais reproduziu um efeito tão revolucionário. Pois é, a Bíblia fez isso, né? Nenhum livro exerceu uma influência tão decisiva no desenvolvimento de toda a humanidade. Nenhum outro livro fez isso. E é considerado um dos livros mais conhecidos, no mundo ocidental. Estou aguardando o pessoal entrar um pouco na live para me poder começar o estudo bíblico, certo? Também quero falar sobre, se vocês sabem qual a diferença entre uma Bíblia, que eu tenho aqui, uma Bíblia, qual a diferença entre uma Bíblia e um livro normal? Vocês sabem me dizer qual é a diferença? Eu tenho algumas diferenças para dizer sobre a Bíblia e um livro normal. Sendo que a Bíblia, ela é o único livro cuja autoria é atribuída a Deus, né? É o único livro cuja autoria é atribuída a Deus. E que o autor da Bíblia é o próprio Deus. É lindo isso, né? Isso é muito lindo, né? O próprio autor é Deus. E seu real intérprete é o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? E também a sua mensagem vem do próprio Jesus. Então é o Espírito Santo de Deus, é Deus agindo, Deus que mandou, né? A gente vai aprender sobre isso. Hoje eu vou ler Gênesis capítulo 1 e 2. Amanhã 3 e 4, né? Para não ficar tão prolongado, para não ficar tão grande, tá? Mas eu vou começar então lendo e depois eu vou fazer um resumo para as pessoas poderem entender melhor. A criação do universo. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre elas. Olha que linda essa palavra. Então significa que o Espírito de Deus existia desde o princípio, desde quando ainda não havia terra, não havia mares, não havia nada. O Espírito de Deus se movia.
O Espírito de Deus sempre existiu. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus a chamou a luz dia e a chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, e assim foi o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Então Deus fez separação entre águas e águas, né? Hoje temos rios, mares, lagoas, lagos, né? Então Deus já fez a separação dos rios, dos mares. Vamos ver aqui embaixo. Deus a chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, e assim foi o segundo dia. E Deus disse: ajunta-se as águas debaixo dos céus num só lugar e separa a porção seca. Assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom, e Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Glória a Deus, né? São versículos tão pequenos, mas de um poder tão glorioso, né? E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, e assim passou o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. Glória a Deus. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã. Isso foi o quarto dia. E disse Deus: que as águas sejam povoadas, de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, e se passou o quinto dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Disse Deus:
Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Olha só que interessante. Paz do Senhor a quem está entrando, que Deus abençoe, que Deus conforte o coração de cada pessoa que está ouvindo, né, esse nosso estudo bíblico do Velho Testamento. Então Deus, com sua finita sabedoria, sua infinita sabedoria, Deus criou os céus e a terra. Deus fez os seres vivos. Deus fez os peixes, os mares, né? E fez o homem. E nisso Deus já deu poder para o homem, né? Colocar nome nos animais. Logo a gente vai ver sobre isso. Deus fez tudo, fez os animais domésticos, fez os animais selvagens, ele fez tudo, né? Com a sua infinita sabedoria, ele fez cada coisa, a relva, a grama, os frutos, tudo ele fez, né? Então disse Deus: faça o ser humano a vossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então Deus já colocou, né, que nós somos donos dos animais, nós temos poder sobre os animais, porque eles não têm raciocínio, né? Nós temos, Deus deu a infinita, com a sua infinita sabedoria, Deus nos deu o raciocínio para podermos discernirmos, né? Termos discernição. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-se. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É o que eu havia conversado agora, né? Que nós temos o domínio de todos os animais terrestres, né? Nós, graças a Deus, nós temos o domínio a gente pode pegar o peixe para comer, a gente pode, né? A gente tem o livre arbítrio também, né? Sobre isso. Disse Deus ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e isso foi o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Isso eu quero dizer para vocês, que a gente tem que deixar um dia da semana, né? Não precisa ser o específico sábado, ou domingo, ou a segunda. O importante é que você trabalhe e tenha um dia na semana para Deus. Realmente para Deus. Por que para Deus? Um exemplo assim, ó, nós trabalhamos 6 dias, de segunda a sábado, né? Aonde nós moramos aqui é litoral, geralmente é de segunda a segunda. Mas se você não se impor e não falar com seu patrão, né? Eu preciso de um dia para descansar, porque se Deus fez isso com a infinita sabedoria dele, e olha o grande poder que ele tem, ele descansou. Mas o que é o descansar? O descansar
se acalmar e apreciar tudo que Ele fez. Isso é nós. O que acontece com nós? Nós arrumamos a casa, nós pintamos, nós compramos móveis, nós compramos televisão, estamos sempre trabalhando e não conseguimos descansar em Deus, né? Poder sentar numa rede, deitar numa rede, aproveitar a rede que tu comprou, o sofá que tu comprou, né? E descansar e colocar o seu pensamento em Deus, colocar o seu pensamento em Jesus, né? Falar com Jesus nesse dia, deixar esse dia específico para Ele. Não que tu não venha fazer outras coisas, né? Porque temos filhos, temos esposo, temos família que vem para almoçar ou jantar com nós num dia da semana, e geralmente é o domingo, né? Que é usado. Mas esse dia podemos sempre fazer uma oração entre família, né? Comece a você fazendo isso, uma oração na sua família, na sua casa, né? O que isso vem? Isso começa assim, ó, numa janta ou num almoço, você sendo o dono da casa, você sendo o provedor ou a provedora, né, da casa, você pede com licença e diz: eu vou fazer uma oração para poder agradecer a Deus pelos 6 dias que Ele me trouxe e o 7º que nós estamos descansando e estamos reunidos aqui. Então isso é muito importante, a gente compreender a palavra de Deus, compreender o que Deus quer para nós, porque Deus nos ama igual nós amamos aos nossos filhos. E quando nós vemos eles cansados do serviço, aborrecidos, nós também ficamos tristes. Então Deus, como eu digo, com a sua infinita sabedoria, porque eu sou apaixonada por Deus, eu sou loucamente apaixonada por Deus, por Jesus Cristo, né? Porque Ele é o nosso Criador, Ele nos deu toda a sabedoria e discernimento para podermos entender a palavra dEle. E para isso a gente precisa pedir para Ele: Senhor, abra nossas mentes, coloque, deixe nós falarmos o que você quer que nós, né, dissemos, deixe as palavras fluírem, certo? Então eu vou para o segundo capítulo. Assim, pois foram acabadas, já disse esse aqui, desculpa. Esta é o Gênesis do céu, a origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor dos céus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Glória a Deus. Que nem eu já falei, eu peço desculpa porque eu estou usando 2 câmeras, uma é para o YouTube e a outra é para o Facebook. Como nós ainda não atingimos 1000 pessoas no YouTube, nós não podemos fazer lives ao vivo, né? Quando pudermos, daí a gente vai usar uma câmera só, tá bom? Peço desculpa a vocês por estar olhando para 2 câmeras. Então o Senhor Deus formou o homem, né? Então nós fomos o homem foi feito do pó da terra, né? E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A tão falada árvore, né, do bem e do mal. Mas isso a gente vai indo mais para frente depois e vamos sabendo. E um rio, além das árvores e tudo que ele fez um rio. O rio que saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia,
repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obidélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion, e o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, e é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então vem a formação da mulher agora. E o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nome ele daria, e o nome que ele desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os seres, todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada a todos que estão assistindo. Que Deus abençoe a vida de todos. Versículo 24. Por isso o homem deixa. Então, quando Deus fez a mulher, né? Deus, com a sua infinita sabedoria, fez a mulher. O homem ele tirou da terra, e a mulher ele fez da costela do Adão, da costela do homem até então, né? Fez da costela dele, fez surgir a mulher, né? E por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, até então não havia nenhum pecado, né? Até então não havia pecado neste momento, como a maioria das pessoas já conhecem, né? Como a maioria das pessoas já conhecem a Bíblia, acredito que tenha pessoas ainda que conhecem a Bíblia, mas de forma assim rápida, né? Muitos têm a Bíblia em cima de um balcão, geralmente aberto no Salmo 91, né? Mas ela só aberta no Salmo 91 e vocês não lendo, vocês não chamando a Deus, chamando a Jesus, não vai adiantar, né? Ela é um escudo. A Bíblia é o nosso escudo. Eu tenho certeza que nada irá nos atingir, mas nós temos que estar dentro dela, né? Pedindo a Deus sabedoria e discernimento para nós entendermos a palavra de Deus, né? Então, assim, ó, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo já vem atuando no mundo desde a sua criação. Sempre o Espírito Santo esteve, né? Deus e o Espírito Santo sempre foram uma só
não digo carne, né? Um só ser, né? Então, o Espírito Santo sempre esteve conosco, sempre esteve no céu, quando ainda não existia terra, certo, gente? Hoje eu li a palavra Gênesis, né? O livro de Gênesis do Velho Testamento. Todas as noites, a partir das 20 horas, eu vou ler dois versículos da Bíblia, 2 capítulos da Bíblia. Hoje eu li o 1 e o 2, tá? Eu não vou me aprofundar muito, senão fica muito comprido, né? E na verdade, para ser bem sincera, como eu não tô hoje com meu esposo, está sendo para mim uma live mais difícil de fazer, pois ele me auxiliava bastante, né? E nós decidimos com que ele fizesse a live do Novo Testamento, né? Falando sobre o livro do Novo Testamento e eu falando sobre o Velho Testamento, porque um complementa o outro, né? Um livro complementa o outro, igual o homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem, né? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela vida de todas as pessoas, Paola, Osni Teixeira, agradeço a vida de vocês, Juraci. Peço perdão por ter errado em alguma palavra, em alguma coisa, sendo a minha primeira live de estudo bíblico, tá? Mas eu prometo que vou melhorar bastante e vou trazer para vocês sabedoria, né? Juntamente com vocês, quero aprender cada dia mais. E eu acredito que devido a essa pandemia, né? Devido a todo esse caos que está acontecendo, esta é uma forma que nós podemos entrar dentro da casa de vocês e colocar um pouquinho do amor de Deus, né? Colocar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Jesus Cristo, falar um pouco, mostrar sobre o amor, o quanto ele é maravilhoso para nós, né? Antes de Jesus entrar, eu tô lendo aqui uns tópicos que eu fiz, né? E antes de Jesus entrar em nossas vidas, éramos sem formas e vazias, né? Antes, porque quando a gente é batizado, a gente precisa receber o Espírito Santo, né? A gente já nasce com o Espírito Santo, né? Mas, obrigado, a sua live é top, obrigado. Mas, porém, quando Cristo entrou em nossas vidas, Ele nos deu forma e nos encheu do seu Espírito. Isso está no 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16, né? Nós sem Deus, nós sem Jesus não somos nada. Seria só uma carcaça, né? Porque nós vamos morrer, né? E essa carcaça vai apodrecer, vai voltar ao pó, né? Então, nós temos que nessa terra aprender a amar uns aos outros, né? Nós temos que aprender a nos amar primeiramente, porque se a gente se ama, a gente vai amar o próximo, certo? Eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe cada lar, né? Que Deus dê o discernimento e o entendimento para quem esteja ouvindo esta live, né? Ouvindo este estudo bíblico do Velho Testamento. Eu deixo com vocês estas palavras. Quem quiser voltar, vou colocar no YouTube também e vai estar lá no meu Facebook também, né? Tem o do meu esposo também, que ele faz na parte do meio-dia a 1, o Novo Testamento, e eu das 20 horas às 9 horas. Hoje, Juraci, gratidão por estar na nossa live. Glória a Deus, Deus seja louvado. Deus faz mudanças, né? A Juraci é minha vizinha, né? Daqui a pouco ela tá pensando, a Aline pastora, pois é. Deus faz milagres na vida de gente, né? Da gente. Deus mostra caminhos por onde nós andávamos errados e Deus quer sempre consertar. E é o que eu digo, Deus é que nem nós, quando somos pais. Por mais que o filho erre, a gente tenta mostrar um rumo, né? Mostrar uma direção. Filho, faça certo, comece certo a tua vida, né? Por mais que às vezes nós pecamos em algumas coisas, sempre voltamos a Deus e pedimos perdão, né? Pedimos perdão a Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que não é sobre estudo bíblico, mas futuramente vai ser.
lá no Novo Testamento, onde Jesus veio para plantar o amor, né? Para nos mostrar o amor, a graça e o amor. Gente, as pessoas que acham que tem pecado, que não pode ir para a igreja, pessoas que acham que estão corrompidas, gente, é só vocês pedir perdão para Deus. É só isso. Amados, peçam perdão para Deus. E ninguém mais tem que julgar vocês. É só Deus que pode julgar vocês, ninguém mais. E se Jesus disse, eu dos teus pecados não me lembro mais, por que os outros terão que lembrar, né? Mas as pessoas às vezes são malvadas e as pessoas atiram pedras, mesmo sendo erradas, mesmo às vezes cometendo os mesmos erros que nós, ou piores. Mas tem pessoas que não conhecem ainda Jesus Cristo, tem pessoas que não conhecem o amor de Jesus Cristo, só ouviu falar. É o que eu digo, não adianta a Bíblia estar em cima de um balcão em Salmos 91, né? Se você não exerce a palavra de Deus, porque você tem que exercer a palavra de Deus, você tem que pedir, Deus, me dê sabedoria, me blinda, Senhor, me dê toda a tua glória, Pai, né? Porque eu sei que Jesus está em mim, eu sei que eu sou, né, o templo de Deus, eu sou a igreja de Deus, né? Nós somos o templo de Deus e nós temos que nos cuidar, né? Vigiar, nos cuidar. Então nós temos que ser o espelho para os nossos filhos, nós temos que ser o espelho para os nossos pais muitas vezes, né? Então às vezes quando vê um pai tá bebendo, né? É o que eu digo, é o livre-arbítrio, não quero que ninguém me entenda mal, isso é um estudo bíblico, né? O que eu tô falando, quero que pessoas de todo o continente, de todo lugar possa assistir essa live e entender o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que nós não somos nada e nossa vida é uma só aqui na Terra. Então de nada adianta a gente ter ouro, ter prata, ter palácio e não descansar um dia e não tirar um dia para Deus, né? Todos os dias é o dia de Deus, todos os dias é o dia de Jesus Cristo, mas tem um dia que ele disse que é para ele, né, descansar. Na verdade, ele está sendo bom para nós mesmos, ele quer que nós descanse, porque nós somos carne. Nós somos carne, a nossa carne a gente pode virar 24 horas trabalhando, mas vai chegar uma hora que nós vamos cansar. A nossa carne vai cansar, o sono vai bater, né? Nós já não vamos conseguir mais, nós não vamos mais conseguir raciocinar da mesma forma como na primeira hora do serviço. Então, por isso Deus diz, descansa. E além de descansar um dia, descansa teu coração nele. Descansa o teu coração nele, porque ele vai prover de ti. Sabe o que é descanse o coração em Deus? É quando assim, ó, tudo está num turbilhão de coisas, porque muitas vezes a gente mesmo procura. Muitas e muitas vezes a gente procura as turbulências com as nossas próprias mãos. Vocês sabem disso, né? Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, às vezes não conseguimos nem organizar nossa própria vida e queremos abraçar o mundo. Então a gente deve começar por nós mesmos, entendeu? Nós devemos começar dentro da nossa casa, orientando nossos filhos, né? Sendo uma boa esposa, sendo um bom marido, ajudar em casa, ajudar a esposa, ajudar o filho num exercício, sabe? Hoje eu não tenho vergonha de dizer, né? Hoje que nem eu digo, se Deus já não lembra mais dos meus pecados, quem sou eu para lembrar, né? Eu creio que Deus está comigo, Jesus Cristo está comigo e já me perdoou. Mas né? Se fosse voltar atrás, eu faria muita coisa diferente. Eu faria muita coisa diferente, né? E por que eu faria muita coisa diferente? Porque é aquilo que eu falei, porque antes de Jesus ter entrado no meu coração, eu era uma pessoa, né? Diferente, eu era vazia, né? Então, assim, gente, vaidade eu digo querer ser o que não é.
Vaidade, gente, não é se pintar, botar um batom, botar um brinco, né? E isso eu acho que vem da mulher, entendeu? Acho que isso, vaidade, que as pessoas não entendem que vaidade é tudo. Se tu for colocar na ponta do lápis, vaidade é tudo. É tu pintar uma parede mais bonita, é tu querer ter um sofá, é tu querer ter uma televisão. Então eu não conto que isso é vaidade, eu conto que isso é uma necessidade, porque tu precisa ter uma casa boa, né? Tu não pode ter. De repente diz, a minha casa tá ótima. Então se a tua casa é bem humilde e para ti, tu tá na paz de Deus e tu não precisa de mais nada, amém. É isso que Deus quer. Agora, se tu quer ser o presidente do Brasil, Deus vai te erguer e vai te colocar lá em cima. Mas para isso, tu tem que estar com Deus. Tu tem que saber quem é Deus, tu tem que saber quem é Jesus e o que Ele quer de nós, entendeu? Eu sei que muitas pessoas que vão ver essa live, né, muitos, geralmente parentes, né, infelizmente, geralmente amigos vão dizer, quem é tu para estar dando lição de moral, né? Pois é, eu sou uma pessoa renovada por Deus, eu sou uma pessoa renovada pelo Espírito Santo de Jesus. E eu agradeço a Deus, eu agradeço a Jesus Cristo por ter me perdoado e por estar comigo todos os dias em minha vida, porque o Espírito Santo dele está aqui dentro do meu peito. O Espírito Santo de Deus se move em mim e eu vejo as pessoas me dizem, tu acha todo mundo bonito? Eu acho, eu não sei o porquê, mas eu acho um mendigo. Quando eu olho um mendigo na rua, eu digo, nossa, que pessoa bonita, e as pessoas dizem tu é louca, mas não é. É porque na verdade a coisa bonita está dentro de mim, que é Deus, que é Jesus. Então é um olhar, é um gesto, é um sorriso. Não importa se tu tem dentes, se tu não tem dentes, se tu tem olho, se tu não tem olho. O que importa é o teu coração. No momento que tu começar a ver as pessoas da forma interna, no momento que tu começar a ver as pessoas, o coração da pessoa, tu vai mudar o teu pensamento, né? Eu peco e peço perdão para Deus. Eu pequei esses dias que eu fiz um pré-julgamento de uma coisa e essa coisa apareceu na minha frente e eu disse, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz esse pré-julgamento? Então, nós somos seres humanos, por mais que a gente esteja na palavra de Deus, às vezes vem coisas na mente da gente, né? E nem sempre que as pessoas dizem, é o diabo, é o diabo, é o diabo. O diabo às vezes não tem nada a ver com a história. Que ele existe, né? Mas isso ele existe para quem permite que ele entre dentro. Boa noite, Mara. Deus abençoe. Orações, com certeza, Mara. Com certeza, orações para toda a família. Então é assim, gente, às vezes nós permitimos que o diabo entre nas nossas vidas, né? Como que permitimos isso? Dormindo brigado, tendo briga, palavrões, né? Insulto contra marido, contra filho, né? Gente, como eu vejo pessoas chamando filho de demônios, né? Eu fico assim, sabe? Eu digo, Senhor, me dê paciência, porque se Ele me der força, eu quebro-lhe a pau, né? Eu sou ser humano, então eu digo, Senhor, me dê paciência e sabedoria, não me dá força, Senhor, mas é o que eu digo. Então, se a gente tem que ter sabedoria. Não chame seu filho de demônio, não espragueje seu filho, não faça isso. Diga, meu abençoado, meu filho amado, vem aqui, vamos conversar. Seja amigo do seu filho, seja amigo da sua esposa, seja amiga do seu esposo, porque eles precisam conversar, as pessoas precisam ser amadas, tá? E assim, e sobre depressão, nunca se ouviu tanto falar em depressão que nem está se ouvindo agora, né? As pessoas depressivas. Gente, isso aqui cura a depressão. E eu não tô falando besteira. Eu sei que a depressão existe. Mas no momento que tu ocupa a tua cabeça com alguma coisa, a depressão vai embora. Tá? Vocês não esqueçam disso. No momento que a cabeça da gente tá colocada a Deus, né? A cabeça da gente, a nossa mente tá direcionada totalmente a Deus e a Jesus, a gente não vai pecar, né? Por mais que às vezes venha alguma
coisa na cabeça assim da gente, a gente diz, meu Deus, me perdoa, né? Que nem o que eu disse sobre que eu fiz um pré-julgamento. Da mesma forma que eu faço um pré-julgamento a alguém, há pessoas que vão fazer um pré-julgamento sobre mim. Então eu tenho que me policiar, entre aspas, né, a palavra que eu digo, eu tenho que me cuidar para que eu não faça mais isso, para que eu não julgue, né? Porque para que eu não julgue, para que eu não seja julgada, né? Então voltando lá à vaidade, gente, não é um batom, não é um lápis, não é um cabelo pintado que vai mudar o teu coração. Porque Davi foi rei, Davi usava joias, ouro, né? Naquele tempo eles se pintavam. Ah, mas aonde está escrito? Está escrito. Vamos ler, vamos estudar mais. As filhas de Davi usavam pinturas. Mas o que quer dizer isso? Gente, quer dizer que o quê? Mesmo eu com o cabelo raspado, eu posso ser uma pessoa, ficar horrível, não que eu seja bonita, né? Mas eu posso ficar horrível, né? E meu coração ser uma pedra. Então eu posso estar com o cabelo comprido, eu posso estar maquiada e ter meu coração livre de qualquer coisa, livre, meu coração para Deus, né? E hoje eu ouvindo a live do meu esposo, onde ele disse assim, ó, como mudar, como ser uma pessoa diferente. Uma das coisas, né, que ele falou hoje na live do meio-dia é que paz do Senhor, Cibele, sabe que eu tenho tu no meu coração, né? Tu e tua família. Como a Carla, a Adriana, tá? Tem o pessoal na minha família, vocês estão no meu coração. Gente, agora me fugiu da cabeça, eu tenho esse problema, né, de esquecimento. Mas assim, ó, voltando, todos os dias, então, nós vamos fazer lives ao meio-dia. Meu esposo vai fazer o Novo Testamento e eu às 20 horas vou fazer o Velho Testamento, tá? O meu foi mais curto, eu falei mais sobre, resumi mais o que eu li, né, hoje, para não ficar tão grande a live, né? E falei sobre vaidade, né? Eu quero que vocês peguem Gênesis, quem tem Bíblia, sigam junto comigo, Gênesis 1 e 2, foi o que eu li hoje, tá? E voltando ao pessoal que está entrando agora na live, né? Para poderem entender, essa live vai estar lá no YouTube, né? Que é Casamento Eterno. Vocês vão ver a fotinho minha e do meu esposo, Casamento Eterno no YouTube. Eu vou deixar a descrição lá embaixo. E no Facebook também é Igreja Yeshua, Salvação Yeshua, né? Vocês podem estar revendo esta live e a live do meu esposo, que é do Novo Testamento, certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou estudar e passar para vocês amanhã, né? Para quem tiver alguma dúvida. Novamente peço desculpa por ser minha primeira live sobre a Bíblia, né? Sobre os 5 livros, né? 5 primeiros livros sobre o Velho Testamento. Peço desculpa por não estar com meu esposo, porque ele é meu guia, né? Vamos dizer assim, tá bom? Eu vou fazer uma oração pedindo a Deus mais sabedoria e que Deus ilumine e que o Espírito Santo de Deus entre no lar de vocês, de cada um que esteja assistindo essa live, que perdeu um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra de Deus, né? Eu quero dizer que sempre lembre que para chegar até Deus a gente nunca pode esquecer de Jesus Cristo. Tudo que fizermos, colocarmos sempre a palavra em nome de Jesus, em nome do nosso amado e doce Senhor Jesus Cristo. Ele levará as nossas orações direto ao Pai. Certo, gente? Que Deus abençoe a vida de cada pessoa, que Deus una cada vez mais as famílias, que Deus cure, tire todas as doenças, que Deus sare a nossa terra dessa pandemia. Eu peço a Deus que blinde a vida de cada pessoa. Eu peço a Deus que cuide de cada anjo, porque todos somos anjos e um dia iremos todos nós nos encontrarmos lá em cima, lá na nossa casa, porque aqui não é nosso lar, né? Aqui é só temporário, para nós aprendermos
com nós mesmos, um com os outros. Por isso Deus diz amar uns aos outros como a si mesmo, tá? Quem puder ajudar as pessoas, ajudem, sem olhar, sabe? Sem olhar a quem, ajude, dê um cesto básico, quem puder fazer, faça. Dê 1 quilo de arroz, faça, ajuda de coração, entendeu? Porque Deus sempre vai prover. Isso eu digo porque isso já aconteceu muitas e muitas vezes comigo. Às vezes só em eu pensar, no mesmo dia Deus fazer obras milagrosas em minha vida, tá? Eu sou uma bênção de Deus, eu acredito nisso, né? Pois estou aqui hoje, fui livrada várias vezes da morte. Então, por algum motivo, Deus me colocou aqui. Dani, um beijo. A Dani é a nossa futura vereadora na próxima eleição. Eu te amo demais, uma grande mulher de Deus. E Deus sabe de todas as coisas, né, Dani? Tá bom? Então, eu vou fazer uma oração para nos despedir. Senhor, meu Deus, obrigada por mais um dia, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que está assistindo essa live e das pessoas também que não puderam estar assistindo, Pai. Pai, eu peço pela nossa humanidade, eu peço, Pai, pelo nosso planeta. Eu peço, Pai, que nos cubra com teu manto e com teu escudo, Pai. Eu peço, Pai, que tu nos blinde para que nada chegue até nós, nenhum mal chegue até nossas vidas, Pai. Cura, sara nossa terra desse coronavírus, Pai. Afaste esse vírus, Pai, porque só tu tem o poder de fazer isso, Senhor. Pai, cada coração aquebrantado, Pai, alimente com a unção do teu Espírito Santo. Remova, Pai, mágoas, remova, Pai, os pecados, as quais pessoas te pedirem perdão, Pai. Coloque, Pai, paz e amor na vida de cada um deles, Pai, porque só tu é a glória, só tu é o poder. Jesus Cristo, tu, meu Deus amado, meu Pai eterno, que veio por nós e sofreu por nós os nossos pecados na cruz. Eu te peço, Senhor, que leve essa oração e coloque, Pai, no altar, coloque nos pés do nosso grande e amado Deus. E assim eu me despeço de todos vocês, em nome do nosso amado e doce Jesus Cristo. Um beijo a todos, dentro do coração de vocês.